Hora Geral. Apoio Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. Olá, amigos! A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. E nós sempre, ao levarmos as informações, levamos também entrevistas especiais com temas importantes. No segundo bloco de hoje, nós teremos uma entrevista com o meu amigo Fábio Lopes. Ele é parasitologista e você vai conhecer um pouco mais o Fábio e saber que o conhecimento que ele tem muito a ver com o seu dia a dia. Mas isso no segundo bloco, tá certo? Nós queremos agradecer a audiência e deixar o nosso WhatsApp à inteira disposição do telespectador, que é o 981 70 14 34. Bom, vamos saber a previsão do tempo com ele, Celso Vernizzi. Olá, Douglas. Olá, Hora Geral. Boa noite, gente. Tempo instável ainda, hein? Clima abafado, muitas nuvens, frente fria no oceano, áreas de instabilidade no interior. Tudo isso bagunçando o tempo. E amanhã, mesma coisa de hoje, hein? Muitas nuvens, de vez em quando períodos de melhoria e à tarde e à noite pancadas de chuvas e trovoadas temporais que poderão ser fortes em alguns lugares. São aquelas chuvas isoladas que em alguns momentos acontecem rapidamente. Parece que vai cair o mundo e vem em 10 minutos, 15, 20, no máximo meia hora e provocam, infelizmente, problemas. Tomara que não, né? Mas o tempo é instável ainda e vai permanecer assim. A tendência é de melhorar no domingo, se bem que todos os dias terão aproveitamento em alguns momentos, com os períodos de melhoria com o sol e elevação das temperaturas. Calor que aumenta no fim de semana. E não esqueça, o protetor solar, mesmo sem sol, é importante. E hidratando muito o corpo, viu? Tomando muita água. Água, isso, a água que passarinho bebe, tá bom? Grande abraço a você e até amanhã. Tchau, Douglas. Vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo comercial e na sequência eu vou conversar com o Fábio Lopes. Ele é parasitologista e vai conversar com os amigos do Hora Geral. Você vai ver que é muito rápido. Eu volto já. Já estamos de volta para o segundo e último bloco de hoje do Hora Geral e eu tinha prometido que iria conversar com o meu amigo Fábio Lopes, parasitologista. Meu amigo Fábio, tudo bem com você, Fábio? Olá, Douglas, tudo bem? Eu sempre, quando entrevisto você, Fábio, você vai dar risada e os nossos amigos de São Vicente também. Quando eu conheci o Fábio, era assim, é o Fábio da dengue. Lembra disso, Fábio? Lembro. Quando só tinha dengue de transmissão, Fábio da dengue. O Fábio Lopes é um amigo parasitologista e você é, além de um estudioso, você sabe, Fábio, eu vou te fazer um elogio de coração aqui no Hora Geral. Se todo profissional fosse dedicado como você é na sua profissão, nós teríamos um país muito competitivo. Porque você é uma pessoa que se envolve em pesquisa, em estudo, conhece muito bem, é uma figura que eu tenho um carinho muito grande de tê-lo como amigo e também a sua contribuição aqui na nossa região. Eu queria deixar registrado isso, Fábio. Muito obrigado, Douglas. É recíproco, viu? Muito obrigado. Fico muito contente de participar do teu programa e sempre que você me chamar, estarei aqui. Fábio, tem um tema importante que a gente conversava no bastidor e eu acho que isso é um alerta. Porque até então só se fala em pandemia, Covid-19, coronavírus. E a dengue? E a chikungunya? E essas outras doenças que eu até entendo que algumas delas são até sazonais. Quer dizer, a gente tem que ficar tranquilo, elas não existem mais? É só coronavírus? Não, de forma alguma. Nós estamos em ampla transmissão de dengue, inclusive os casos de dengue na Baixada, eles foram muito similares ao número de casos no ano passado. A gente teve mais de 2.000 casos de dengue na Baixada Santista. São Vicente está com uma transmissão com mais de 100 casos, a gente vai acumular até o final do ano. Além do que, a gente tem percebido um aumento no número de casos de chikungunya. Um dos grandes problemas é que a gente pode ter falsos negativos e falsos positivos
pela própria limitação dos testes rápidos ou dos testes de sorologia. Então, é uma situação grave, porque a Baixada está tendo transmissão de dengue tipo 1, dengue tipo 2, chikungunya e Covid. Então, ao mesmo tempo, a gente tem a transmissão de duas arboviroses, sendo que a dengue de 2 sorotipos diferentes, e mais a Covid, que é um vírus respiratório que assolou o mundo e não é diferente aqui na Baixada. Então, é possível que muitas pessoas tenham tido dengue, sido diagnosticadas como portadoras de Covid, como também o contrário. Por isso é importante o alerta que as pessoas não deixem criadouros dentro da casa. Os índices em 2019 de mosquito foram alarmantes. São Vicente tem índices muito grandes, muito altos, muito acima do normal, e é necessário que a população tome providência nos seus domicílios para a gente diminuir essas questões. Eu fiz essa pergunta inicial para você, meu amigo Fábio, porque eu conversava na semana passada com um médico infectologista, Dr. Marcos Caseiro, e falava que nós estamos no mês de dezembro, né, que, entre outras coisas, é o mês de combate à AIDS. Só que não se fala no mês de combate à AIDS porque só se tem espaço para o coronavírus, para a vacina, para a Covid-19. E você acaba fazendo um alerta com relação à dengue, né? E nós estamos chegando num clima de calor, ou seja, o maior problema, me corrija, Fábio, não é só o calor, é pós o calor, ou seja, de vir aí, de ter após o verão, né, um grande número de pessoas que podem estar ou contrair a dengue. Esse não é um alerta preventivo neste mês, neste momento? É um alerta enorme. Vou aproveitar a audiência do seu programa, o espaço, para avisar toda a Baixada Santista que a partir de 4 de janeiro, os municípios, em quase sua grande maioria aqui na Baixada, vão estar fazendo a avaliação de densidade larvária. É uma atividade aleatória, onde a gente entra nas casas, classifica os criadouros e recolhe larvas para o laboratório para fazer a leitura. Esse índice vai permitir que nós nos posicionemos perante os criadouros que são mais efetivos para a proliferação do Aedes, aqueles que estão mais presentes, como também os bairros que mais estão infestados para que a gente tome providência. A questão climática aqui na Baixada Santista, ela é bem diferenciada do resto do estado de São Paulo. Nós temos aqui um fotoperíodo, um período de luminosidade grande, que para o mosquito é muito bom, a atividade dele, enquanto tem luz, é muito grande. Nós temos alta umidade relativa, alta densidade pluviométrica, chove muito, e nós temos uma densidade de pessoas, né, uma densidade populacional grande, que aumenta no mês de calor e de férias. Então, a possibilidade de haver transmissão é muito grande. O período de quiescência dos ovos, que é o período que os ovos resistem em condições um pouco propícias, né, para o seu desenvolvimento, sem que tenha água, é de até 180 dias. Então, isso podendo estender para até 1 ano e meio. Então, em 6 meses, esses ovos que estão aderidos a paredes de criadouro, se tiver água, eles podem eclodir, e se eles forem transferidos para outros locais, outros estados, esses ovos podem eclodir em outros locais, iniciando aí um ciclo de transmissão. Agora, Fábio, às vezes a gente o jornalista pelo menos tem que ter essa responsabilidade de fazer algumas perguntas duras para ver se a população desperta. A dengue mata? Sim, a dengue pode matar. A Organização Mundial de Saúde coloca que todos os casos de morte por dengue, eles podem ser evitados. Só que, no meu caso, aqui no nosso departamento, o Departamento de Controle de Doenças Vetoriais, nós estamos na ponta. Somos nós que iniciamos o processo de diminuição da população de mosquitos, da diminuição de criadouros. Quando a gente falha, e a gente falha, porque é muito difícil tomar conta, por exemplo, de 90 mil domicílios, esse tipo de agravo se dá dentro do sistema de saúde. E o nosso sistema de saúde também tem falhas. Então, na detecção da doença, alguns
tem dengue leve, a sua maioria vai ter uma dengue leve, com aqueles sintomas clássicos de dor nos olhos, aquela dor muscular, aquela prostração. Entretanto, aqueles casos que agravam, muitas vezes a gente não tem como detectar isso anteriormente, eles agravam e a pessoa vem a óbito. Certo. Então, a dengue pode matar de todas as arboviroses, excluindo febre amarela, que nós não temos nesse momento no Brasil, febre amarela transmitida pelo Aedes aegypti, graças a Deus, porque é uma doença muito grave. Excluindo a febre amarela, a dengue ainda é o que mais nos preocupa por conta da febre hemorrágica do dengue. Nós estamos conversando no Hora Geral com o Fábio Lopes, ele é parasitologista e fazendo um alerta com relação à dengue. Amigos do Hora Geral, você que é telespectador internauta. Fábio, eu quero aproveitar também a sua participação, tocar no outro assunto. Eu acho que já faz alguns anos que você fez um estudo com relação à quantidade de pombos na faixa do Porto. Eu acho, se não me engano, já faz mais de 5 anos. E eu fiquei abismado quando eu já entrevistei em programas anteriores a população de pombos na faixa de Porto. Houve alguma ação depois desse estudo para tentar minimizar a quantidade de pombos, sabendo das doenças que ele promove, inclusive se as suas fezes ressecarem, né? As pessoas que de repente inalarem, pode até vir a óbito? Sim. Eu presumo que as ações que foram feitas, elas são muito tímidas. Elas estão ainda mais no âmbito das empresas particulares do que do próprio governo. Não existe uma ação só que consiga controlar os pombos. Eles são um grande problema. No Porto existe grande quantidade de grãos que alimentam esses pombos. Existem áreas para nidificação e pouso. E a população, na época estimada lá, foi algo entre 60 e 80 mil pombos, que se localizavam dentro da área portuária. Também existe interferência desses pombos que saem da área portuária e vão para a cidade, como o contrário. Relativo às doenças que podem ser transmitidas, nós achamos vários fungos que cresciam, né, que tinham como substrato as fezes de pombos. Foram 12 tipos de fungos diferentes, patogênicos, nenhum fungo muito grave. Então é preciso que a gente amplie as ações para controle de pombo, não matando os pombos, essa não é a solução, mas diminuindo as fontes de alimento, os locais de nidificação e os locais de pouso. Isso passa, inclusive, por uma reengenharia de fachadas e de outros locais, com menos áreas de pouso, menos aberturas. Não é um trabalho pequeno, mas é possível ser feito. Agora, Fábio, tem um outro assunto, e a minha preocupação quanto jornalista é de, além da informação, de provocar alguns assuntos que às vezes a gente não vê a imprensa da região provocar, cobrar dos nossos representantes. Muito rapidamente, nós temos, no meu entendimento, um centro de queimados na Santa Casa muito pequeno, se comparado ao tamanho do porto que nós temos, que é o maior porto da América Latina, e o polo petroquímico, caso ocorra algum desastre que possa ferir, né, ou levar algumas pessoas a se queimarem, como o caso que aconteceu da Ultracargo, que graças a Deus não tivemos vítimas com relação a esse incêndio, apenas dano material. Aonde que eu quero chegar com essa minha explanação? Nós temos vistos em Cubatão, aqui no Marapé, em Santos, o aparecimento de cobras, por exemplo, ou seja, em plena área urbana, né? E isso causa também uma grande preocupação. Por que que alguns animais tão conhecidos no seu habitat silvestre, eles acabam vindo para a área urbana, né? Isso também não seria uma forma de preocupação das prefeituras da região, Fábio? Sim, eu concordo. Nós tivemos alguns casos aqui em São Vicente, há anos atrás, de recorrência de serpentes peçonhentas do gênero Bótrops, são as jararacas, as jararacuçus e as urutucruzeiros, na orla, no morro, próximo à orla da praia. Nós tivemos que buscar esses animais, eram animais adultos, grandes, que são um risco para o técnico, para apreender esses animais, quanto para a própria população. Eles estavam, na época, albergados em carros alegóricos que foram
esquecidos num determinado local, e essas serpentes desceram no morro em busca de alimento. As serpentes são carnívoras, em geral elas se alimentam principalmente de roedores, às vezes de pequenos lagartos, de aves, de ovos dessas aves. Como são carnívoros, eles vão atrás do alimento. E aí desceram um morro e encontram um nicho para sua sobrevivência com menos competitividade, acabam ficando em área urbana. Realmente, quando acontece um avistamento ou mesmo um acidente com um animal peçonhento como este, o próprio nome diz, é um acidente. São animais tímidos que não buscam um convívio com o ser humano, mas quanto mais nós tivermos interferência nessas áreas silvestres, aselvajadas, mais os animais vão migrar para as áreas urbanas em busca de alimento, de abrigo e de procriação. Fábio, um outro aspecto, eu não sei se esse assunto você vai conseguir responder aos nossos amigos do Hora Geral. Você é um parasitologista. Eu tenho visto alguns médicos fazerem críticas com relação à máscara, ou seja, você usa a máscara como uma das atitudes, né, para que você se previna da Covid-19, mas você chega na sua casa, você acaba tirando a máscara e não utilizando. Você chega num restaurante com máscara, aí você tira a máscara, óbvio, para poder fazer a sua refeição. Então, segundo alguns médicos, a máscara ela não tem tanta eficácia como estão falando. Qual a melhor medida hoje que nós devemos ter como um comportamento para tentar não se infectar com a Covid-19, Fábio? Bem, nós trabalhamos, o meu departamento aqui, o departamento do qual eu faço parte, trabalhou com a pesquisa de Covid-19 amplamente aqui em São Vicente. Nós angariamos uma experiência grande com os testes rápidos e também ficamos aqui em algum momento durante a transmissão, não paramos aqui no departamento, então a gente tirou algumas impressões disso. A máscara, para que ela tenha eficiência, não eficácia, eficácia é muito difícil que tenha, mas eficiência é que ela tem uma relação custo-benefício boa. Ela precisa ter protocolo. No nosso departamento aqui, nós utilizamos máscara muito antes da questão do Covid, mas são máscaras para proteção de inseticida, de alguns grupos químicos que a gente usa. E mesmo no momento da aplicação do inseticida, no momento da preparação, tem que ter protocolo, tem que ter um vigiando o outro para utilizar. O grande problema da máscara é que para que ela tenha uma eficiência, tem que haver protocolo. Não podemos segurar a máscara com as mãos no local onde ela vai no rosto, tem que ser pelo elástico. Ao repousar essa máscara em cima de uma mesa para comer, ela tem que ser colocada dentro de um plástico. Chegando em casa, nós temos que tomar um banho e trocar essa máscara. Ou seja, o que a gente pode fazer, que é possível fazer nesse momento para a Covid, são 3 coisas, que é algum distanciamento social, a desinfecção, a lavagem de mãos e superfícies e a utilização de máscara. É o que pode ser feito, mas isso não garante que nós não tenhamos contato com o vírus. Boca, nariz e olhos são a entrada para o vírus e principalmente as mãos são o veículo para o vírus chegar a essa porta de entrada. Então é necessário que haja protocolo. A máscara por si, somente, ela não confere uma proteção de 100%, assim como o confinamento. O ideal é que quem possa ficar em casa se resguarde, mas nós temos inúmeros casos de pessoas que ficaram em casa e contraíram, pessoas que foram para a rua e ainda não contraíram, pelo menos pelos testes que estão disponíveis. Então, a máscara é o que a gente pode fazer. Máscara, desinfecção de superfícies e de mãos e algum distanciamento social. Não há como fazer nada diferente até que se venha a vacina e uma vacina que funcione. Fábio, um outro aspecto também que causa uma preocupação, por causa da pandemia, nós vimos aí vários comércios, restaurantes fechados, eles acabaram a partir de setembro, se não me engano, outubro, alguns deles acabaram através da flexibilização, abrindo, mas com horário específico. Aonde que eu quero chegar? E segundo contatos com alguns funcionários de empresa de dedetização, aumentou o grande número de roedores, ou seja, de ratos, né? Essa é uma outra preocupação que as prefeituras deveriam ter, ou seja, de promover uma desratização
por causa dessa quantidade de estabelecimentos que ficaram fechados e ainda alguns deles continuam por causa da pandemia? Sim, alguns animais, e em sua grande maioria, esses animais chamados de sinantrópicos, que são aqueles que convivem indesejavelmente com o ser humano, moscas, mosquitos, baratas, roedores, alguns tipos de caramujo, ou seja, eles aproveitam o espaço, o alimento que está sobrando, a pouca atividade humana, para aumentar o seu nicho de atuação em relação à alimentação, procriação, busca de água, acesso a outros locais. Nós temos tido algumas reclamações de locais que foram fechados por conta da pandemia, por questões financeiras, por desistência do negócio. Em alguns desses locais encontramos um número aumentado de roedores. As prefeituras, elas fazem a desratização em logradouros públicos e em próprios municipais. Quanto aos comércios e aos edifícios, principalmente, eles têm que semestralmente promover essa desratização através de uma empresa profissional e ter um certificado na parede. Só o certificado não adianta. O procedimento tem que ser feito de desratização e de desinsetização, que são coisas diferentes, mas as medidas deixadas pela empresa têm que ser tomadas pelos estabelecimentos para que não haja um aumento da praga. Relativo ao domicílio das pessoas, o único momento em que as prefeituras entram nas casas para desratizar casas é quando nós temos casos suspeitos ou positivos de leptospirose. Isso se chama bloqueio de transmissão. Então, nós fazemos a casa do suspeito ou do positivo para leptospirose, o quarteirão dele e as faces das quadras que dão para essa quadra do positivo, que é o raio de atuação do roedor, tentando diminuir o número de roedores naquela região. Esse é o único momento em que a gente entra na casa das pessoas. Em outros momentos, a gente percebe que existe uma infestação, a fiscalização vai no local, pede as providências do proprietário, que pode receber um auto de infração, e esse auto de infração pode virar uma advertência, ou uma multa, uma interdição, enfim, é preciso que as pessoas tenham responsabilidade com isso. Agora, Fábio, nós estamos quase chegando no final da entrevista. Conversando com você, eu acabei analisando um aspecto. Aonde o ser humano não tem um cuidado com a higiene, esses roedores, por exemplo, fazem as festas, né? Ou melhor, fazem a festa. Roedores, como também barata, né? Cobras, ou seja, aí falta uma responsabilidade e uma conscientização de cada um. A gente vê principalmente na orla. Às vezes a pessoa está comendo sanduíche e não quer mais, ela acaba jogando no jardim. Ou seja, isso acaba sendo um atrativo para esses roedores, né? Perfeito. Forma-se aí um ciclo completo. Um pequeno sistema ecológico ali. Vou lhe dar um exemplo claro que vai elucidar isso. A gente tem tido, nas regiões aqui da Baixada Santista, em alguns momentos, avistamento já de escorpiões. E isso é muito grave. Nós não temos escorpião aqui na região e começamos a notar que alguns avistamentos já estão sendo feitos porque eles vêm em caixas de feira, eles vêm em outros produtos de outros locais. O principal alimento do escorpião são as baratas. Ele se alimenta de outros insetos, principalmente dessa barata bastante conhecida, essa barata grande, castanho avermelhada, chamada de periplaneta americana. Então, nos locais onde a gente tiver um aumento de baratas, se o escorpião chegar, ele se adapta rapidamente àquilo e, como todo outro animal, quanto mais alimento, maior o sucesso reprodutivo. Então, ali se forma um microambiente onde a gente pode ter roedores, baratas, escorpiões, e assim eles vão se acumulando e fazendo um ecossistema onde o homem acaba fazendo parte daquilo. É importante que as pessoas tenham consciência disso, nem sempre isso é muito claro para as pessoas, mas é possível que elas peçam informação na prefeitura ou contratem uma empresa. Em São Vicente a gente tem um número gratuito já há mais de 20 anos, que é o 0800 77 100 37, onde as pessoas podem pedir informação,
podem pedir ajuda, a gente orienta e, dentro do possível, também ajuda as pessoas. E o que é mais importante, desde já agradecendo a sua participação, que a melhora na qualidade de vida também é uma responsabilidade nossa. Dá a impressão que a gente só quer cobrar do poder público. A gente não pode esquecer que nós temos que fazer a nossa parte. Eu, por exemplo, Fábio, eu fico às vezes, eu comento, viu? Uma vez uma senhora não gostou, ela passeando com o cachorro fez as necessidades, ela continuou andando. Eu falei, senhora, o seu cachorro fez necessidades. Ela ficou sem graça, olhou para mim e continuou andando, né? Quer dizer, aí depois eu tive que pegar um saco, limpei, porque era perto de casa. Então, a conscientização das pessoas também é fundamental para a melhora da qualidade de vida da sua cidade, né, Fábio? Concordo, e acho que o caminho para isso é que alguns programas como o teu promovam essa discussão, coloquem essa discussão insistentemente, para que as pessoas reflitam a respeito disso e percebam que esse tipo de consciência com saúde, com o meio ambiente, reflete na qualidade de vida da comunidade e da individualidade, né? Se eu cuido da minha casa, se eu cuido do meu domicílio, se eu cuido do meu escritório, eu estou melhorando a vida, poupando, né, de agravos ou de incômodos inúmeras pessoas no meu departamento, na minha casa, como também os vizinhos. A hora que a gente conseguir ter um pensamento majoritário dessa maneira, eu creio que a gente vai evoluir muito como sociedade. É necessário isso. E é necessário essa discussão como o seu programa promove. Obrigado, meu amigo Fábio Lopes, pela sua participação mais uma vez aqui no Hora Geral. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu tenho a certeza que o programa de hoje foi mais do que um informativo, foi uma utilidade pública, porque o assunto afeta a todos nós. Fábio, um abraço assim para você. Obrigado, Fábio. Obrigado, Douglas. Obrigado pela oportunidade. Até. Até, meu amigo. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Viu como é bom trazer assuntos importantes? Tudo depende da gente, da boa vontade, da iniciativa, né, da conscientização. Um abraço para você também, tá? Até o próximo programa. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.